Bom dia, pessoal. Graça e paz. Que Deus abençoe. Um grande abraço aí para você que está nos ouvindo nesta hora. É uma honra, um prazer estarmos conversando hoje, aqui batendo papo. Hoje eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos vocês que têm se inscrevido no nosso canal. Nós já estamos chegando a quase 7.000, gente. Talvez você diga é pouco, missionária, mas se você imaginar que uma pessoa, duas ou três desses 6, 7 mil seja alcançado pela libertação desse comodismo evangélico, dessas doutrinas mundanas e dessas doutrinas satânicas, já é motivo de dar um glória bem alto para Jesus e dizer obrigado, meu mestre querido, obrigado, meu Deus. Isso é muito gostoso falar isso, mano, porque nós estamos vivendo o início do fim. Estamos vivendo o início do fim. E o fim está próximo. E nós precisamos alcançar os nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos. Precisamos alcançar pessoas e dizer para ela: saia desse mundo de vaidade, saia desse mundo de engano. Você está achando que está certo, mas não está, está errado. Você precisa lembrar-se de como eram os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos do passado. Aqueles que renunciavam à televisão. Aqueles que, se tivessem uma televisão dentro de casa, eles eram disciplinados. Aqueles que, se fosse para uma festa junto com um não crente de orgia, ou seja, de beco, de bebedeira, de movimentos que não eram permitidos pela igreja, esses cristãos eram disciplinados e muitos excluídos da comunhão da igreja. Hoje nós não estamos mais vivendo esse tempo da disciplina, da exclusão da igreja. Nós não estamos mais precisando viver esse tempo. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam entender a vontade de Deus e querer e decidir o que ela quer. Por isso hoje eu também não sou de acordo com exclusão, eu sou de acordo com aquela doutrina de que se você está fazendo o que a igreja não permite, você ficará aí no banco. Se você tomar sua ceia, mesmo estando no pecado, o problema é seu. Nós não vamos empatar você de tomar tua ceia, se você quer tomar tua ceia aí. Mas a gente orienta, é para tua própria condenação. Então hoje, a disciplina, essa questão de disciplinar, a gente disciplina nossos filhos. A Bíblia diz, a palavra do Senhor está escrito, que Deus castiga a todos quanto ama, ser pois zeloso e faz a minha obra. Jesus disse na palavra dele que ele ama o zeloso. Seja zeloso, faz a obra de Deus com zelo. Que zelo é esse? Ah, missionária, é obedecer à voz do pastor, mesmo estando errado? Não. Não. É obedecer à voz de Deus, mesmo sabendo que o pastor está errado. Mas você precisa obedecer à voz de Deus acima do pastor, porque ele é o sumo pastor, Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Então obedeça à voz de Jesus. Obedeça à voz de Deus. Não obedeça à voz do homem. O homem pode te levar para caminhos tenebrosos sem volta. Jesus vai te levar para o céu. Tá certo? Eu quero deixar nesta manhã para a meditação dos nossos amados que estão nos ouvindo, nos vendo nesta hora, uma palavra em Mateus,
no capítulo 17, que diz bem assim, olha que coisa linda. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha que lindo. Aí Pedro, vendo aquela maravilha, a transfiguração, a transformação de Jesus, olha, transfigurou-se diante deles, diante dos seus discípulos. Jesus se transformou. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Pensa você estar perto de Jesus e olhar para ele e ver o rosto dele como o sol. Graças a Deus, na revelação que eu tive, eu pude ver, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vi o rosto deles como um sol, uma glória. E todo o seu corpo estava coberto de uma grande glória. Mas aqui diz que as suas vestes, seus vestidos se tornaram brancos como a luz, na frente de Pedro. E Pedro disse: Senhor, bom é estar aqui. Aí Pedro vai e logo dá uma ideia, né? Já vem com a ideia dele. Olha, ele diz assim, ó: façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Eu estou ali, ó, em Mateus capítulo 17, tá? Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Façamos aqui. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem me comprazo, escutai. Escute ele. Pedro, não é para você ser ouvido pelo mestre, mas é para você ouvir o mestre. Quantas vezes a gente quer dar instrução a Deus? A gente quer instruir Jesus, a gente quer instruir Deus de como resolver até mesmo nossos problemas, não é verdade? Mas Deus disse naquela palavra, né, para ouvir ele. A ele dai ouvido, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele dai ouvido. Coisa linda, amado. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. A glória de Deus os cobriu. O que eu quero trazer dentro dessa palavra é dizer que a glória de Deus estará sobre nós quando a gente estiver aonde Jesus está. Quando a gente estiver na vontade de Jesus, a glória vai estar sobre nós. Deus vai derramar da sua glória, Deus vai nos proteger, Deus vai colocar anjos para nos guardar, Deus vai nos cobrir com as suas asas, com a sua proteção, Deus vai nos dar o livramento necessário. Mais adiante nós vemos uma palavra que diz: e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Missionária, por que você está falando isso? Estou falando isso sobre fé. Eu quero ler essa palavra de fé. Se você tiver fé, você vai entrar nessa atmosfera espiritual, você vai acreditar no que Deus fala, você vai levar em conta o que Deus quer da sua vida, e você vai passar a obedecer mais a voz de Deus do que a voz do homem. Tenha fé, mas não no homem, tenha fé na voz de Deus. Aqui nesta palavra diz que é a cura de um lunático. O menino estava endemoniado, o menino estava possuído, os discípulos foram repreender o demônio daquele menino, não saiu. E correram, pediram socorro a Jesus. Jesus vai lá e expulsa o demônio daquele menino. E os discípulos vai e perguntam: por que a gente orou, a gente repreendeu e não saiu?
E Jesus disse, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas Jesus diz, porém, por causa da vossa pequena fé, este demônio não saiu do menino. Por causa da pequena fé, muitas coisas não acontecem na nossa vida. Por causa da nossa falta de fé. Mas a Bíblia também diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu acredito que a fé dos discípulos ainda estavam menores do que um grão de mostarda. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus diz, por causa da vossa pequena fé. Ora, a fé tem tamanho? Sim. Porque você está vendo aqui a resposta. A tua pequena